Tudo bem? Vou fazer alguns problemas aqui para a gente discutir um pouco aí sobre energia, né? Energia, potência, dentro aí da nossa parte de dinâmica, certo? Então vamos lá, resolver alguns exemplos bem simples desses livros aí. Aqui basicamente eu peguei o livro do Tipler, tá bom? Então vamos lá, são 4 exemplozinhos para a gente discutir nos conceitos aí sobre trabalho, energia, potência, tá bom? Vamos lá. Então o primeiro exemplo é o seguinte: você tem uma pessoa que está realizando um dado trabalho que é o seguinte. Ele vai pegar uma dada vasilha, um recipiente que tem massa 10 kg. Ele vai botar nessa vasilha inicialmente 30 kg de água. Então isso daqui, isso aqui dentro é água, tá bom? Então ele pega uma vasilha de massa 10 kg, bota 30 kg de água dentro, pega essa vasilha e sobe com ela para uma altura e se desloca para uma altura de 20 metros. Então ele pega a vasilha com água e você vai subindo. Essa vasilha tá meio que furada, entendeu? Tá meio que furada, tá perdendo água. Há uma taxa constante. Então a diminuição do volume d'água e concomitantemente da massa de água é constante, tá bom? Aí o cabo vai subindo, a água vai caindo, vai diminuindo a massinha lá de água que tem. Quando chega na altura de 20 metros, a sua vasilha, que antes tinha 30 kg de água dentro, agora só tem 10. Então você parte com 40 quilos, ou seja, você parte com uma vasilha que tem massa 10 e 30 quilos de água. Quando você chega lá em 20 metros de altura, você só está com a sua vasilha, que tem obviamente a mesma massa, e só está com 10 quilos de água dentro. E essa diminuição da massa foi uma coisa que aconteceu constante, tá bom? Aí a pergunta é, qual o trabalho que você tem que fazer para levar, né, esse recipiente aí vazando até a altura de 20 metros, tá bom? Tem várias versões desse problema, tem um que o passarinho bebe a água, tem várias versões. Tá? A ideia basicamente é você construir essa dependência da massa com a distância, né? Você tem o quê? Lá embaixo, na altura zero, né? Tô considerando que aqui é a altura zero, certo? Nesse referencial aqui é a altura zero. Aqui é o eixo Y que está crescendo em metros, né? Tá bom? A gravidade, obviamente, aponta para cá, né? Então, aqui, né, nessa posição y igual a zero, você tinha o que? Você tinha de massa 30 de água e 10 de a vasilha. Você tinha 40 kg. Quando você chegou lá em cima, você tinha o que? Você tinha, na altura 20 metros, você tinha 10 da vasilha e só 10 de água. Então houve uma redução aí de uma redução de água de 40 para 20. Como ele está dizendo que é uma taxa constante, se é uma taxa constante, então é 20 diminuiu 20 quilos em 20 metros, é 1 quilo por metro. Então é uma dependência linear. Então a massa diminui com a distância seguindo essa formulação aqui. Certo? É uma dependência linear, ou seja, né, ele vai cair aí 1 quilo por metro. Basicamente é isso. Tá bom? Pronto. Então, uma vez que você tem como é que a massa depende da altura, é só você integrar, velho. Calcular agora o trabalho da força. A força que você tem que fazer tem que ser da ordem da força do trabalho gasto para botar isso lá em cima. Que é o trabalho para você subir essa estrutura que a massa varia com a posição. Então você tem que pegar basicamente a força que é o peso desse volume de água. O peso dessa água com o recipiente. Quanto é o peso? M vezes G. Então você tem que vencer o peso para poder botar o bicho lá em cima. Então é só integrar mg ao longo dessa distância aí de 20 metros. Aí quem é m? G é uma constante, eu tiro aqui da integral. Quem é m? M é 40 menos y. É só fazer a integral. Isso aqui é simples, a integral de uma soma, de uma subtração no caso, é uma subtração de integrais. Então você vai fazer a integral do primeiro, que dá 40y, e a integral do segundo, a gente já fez várias vezes, dá y ao quadrado sobre 2. Isso integrado de 0 até 20. De 0 até 20. Aí você vai substituir. O zero dá tudo zero, vai substituir 20 aqui, dá 40 vezes 20, dá 800, né? E vai substituir o 20 aqui, né? O 20 aqui. Aí vai dar 20 ao quadrado, né? 400 sobre 2, 200. Então isso aqui dentro é 800 menos 200, isso aqui é 600. Tem um jeito lá de fora, eu estou considerando 10. Então com isso você vai dar 6.000 joules. Então esse é o trabalho que você gasta para botar o recipiente lá em cima, tá bom? Vamos para outro problema em outro. Esse já é um problema um pouquinho mais chato, mas é bem simples. Seguinte,
Você vai considerar o seguinte problema. Você tem um carro, né, que está se movendo com uma potência constante. O motor do carro está fazendo uma potência constante. Aí você tem duas configurações. É o seguinte, no momento em que a velocidade do carro é 60 km por hora, você guarda a aceleração do carro. Você dá uma maneira de calcular ela, guarda, chama ela de A1. No momento onde a velocidade do carro são 30 km por hora, você dá uma maneira de calcular também essa aceleração, chama ela de A2, tá bom? Aí a pergunta do problema é: calcule a razão entre A1 e A2. Calcule a razão entre a aceleração no momento em que a velocidade é 60 e a aceleração no momento em que a velocidade é 30. Aí você vai ter que lembrar o seguinte: olha para o começo do problema aqui. Você tem que a potência constante. Se a potência é constante, a potência é o trabalho sobre o tempo, é a derivada do trabalho no tempo, que dá para você escrever como força vezes velocidade, né? Uma vez que você pensa que trabalho é força vezes distância, você pensa em uma força meio constante e aí você faz força velocidade, tá bom? Deriva só a posição, a gente já discutiu isso, né? Então, trabalho é força vezes velocidade. Aí o que você vai fazer aí? O que você vai fazer? Você vai lembrar que a força a força efetiva do carro é massa vezes aceleração, tá? A massa do carro é uma coisa constante, né? A priori, sim, né? Então, a aceleração está mudando. Então, quando você substitui aqui essa expressão, substitui aqui, a potência dá isso daqui, ó. Dá, né? Força vezes velocidade. Isso é constante. Se isso é constante, quer dizer que esse produto AV é constante. Então, como o M é constante, eu já expliquei, né? Você pode passar tudo para lá e ficar tudo constante. Então, você tem que o produto de aceleração vezes velocidade é uma constante. Ou seja, a aceleração ela é inversamente proporcional à velocidade. Então, velho, aquele A1 ele é proporcional ao inverso da velocidade da configuração 1. Quanto é a velocidade da configuração 1? 60. Então, o A1 é proporcional a 1 sobre 60. O A2 é proporcional inversamente proporcional a velocidade naquele instante, que é 30. Então, A1 é proporcional a 1 sobre 60 e A2 a 1 sobre 30. Agora é só dividir A1 por A2. Como as proporcionalidades são constantes, vai embora na razão, entendeu? Aí fica 1 sobre 60 sobre 1,30 e dá 1 meio. Então a razão das duas acelerações é 1 meio, beleza? É isso, né? Entenderam aí? Então mais dois exemplos aqui, bem simples também, que é o seguinte. Esse aqui é bem simples, foi um aluno que me perguntou. Você tem um corpo que parte do repouso, certo? Ele tem velocidade no tempo zero, a velocidade dele é zero, e ele está sob a ação de uma força constante. A pergunta é: encontre como é que a potência varia no tempo. Então é bem simples, né? Lembrando, mais uma vez, a potência é força vezes velocidade. Quanto é a força? A força é constante. Como a massa é constante, a aceleração também é constante. Né? Se a aceleração é constante, você está falando de quê? De um movimento retilíneo uniformemente variado, onde a velocidade é proporcional ao tempo. A velocidade é AT, tá certo? Então pronto, então vamos voltar aqui para o potência igual a força vezes velocidade. Então, potência igual a força vezes velocidade. Quem é velocidade? Velocidade é AT. Quem é A? A é força sobre M, né? Porque a aceleração, ela é força é igual a MA. Então, como a força é constante e M também é constante, você encontra aí facilmente a aceleração. Aí, ó, só substituir. Potência é força vezes velocidade. Aí substitui. Quem é A? A é F sobre M. Só coloca aqui. Aí dá, basicamente, F ao quadrado T sobre M. Então a potência ela cresce linearmente com o tempo. Beleza? Pronto, outro problema também simples. Basicamente é o seguinte: você considere aí aqui tem um I, tá? Ficou meio escondidinho, mas aqui tem um I, tá, gente? Aqui tem um I, né? Considere. Eu botei com um pouquinho escondido ali. Considere uma dada força que é uma constante sobre x ao quadrado. Tem algumas forças parecidas com essa. Uma delas é a força elétrica, né? Ela tem essa dependência, né? Que cai aí com a distância ao quadrado. Então vamos encontrar a energia potencial. Então a energia potencial, numericamente, ela é o trabalho, mas formalmente a energia potencial ela é menos o trabalho, né? Seria isso daqui, né? A energia potencial
né, onde você tem uma dada configuração. Em geral, como é que a gente faz? A gente escolhe um zero para energia potencial, né, assim, uma dada posição onde a energia potencial é zero ou um valor que você conheça e você mede a variação a partir desse valor. Essa é a ideia, né? Então vamos fazer isso. Vamos fazer calcular o trabalho de um dado x0, onde seria, digamos, o ponto zero da energia, ou um ponto onde você conhece a energia potencial, tá bom? E fazer essa integral de f de x dx, onde f de x é isso aqui, né? A integral é isso, né? Aí quem é essa integral? Como é que eu resolvo ela? Lembrando, né? Esse a é uma constante, esse aqui é uma constante. Posso tirar da integral. E esse x eu posso escrever ele 1 sobre x ao quadrado, isso é x elevado a menos 2. Então eu posso escrever essa integral assim, eu tiro a constante e boto x a menos 2. Isso aqui é uma potência, a gente já discutiu aí no curso como é que integra uma potência, né? A integral de x elevado a n dx, isso é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, não é isso? Então é isso que eu vou fazer. Boto aqui o menos, ó, repito o menos, repito a, e aplico essa fórmula aqui, ó. X elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Isso daqui dá menos 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então isso daqui é basicamente isso. Observe que tem um menos aqui, eu acabei, né? Tem um menos, observe, tem um menos aqui e tem um menos 1 aqui, tá vendo? Então esse menos 1 vai morrer com esse menos 1 daqui. Compreendeu? Por isso que na outra parte eu já botei assim, é cortada. Entendeu? Aqui, esse menos 1 daqui vai subir com esse menos 1 daqui. Entendeu, gente? Então ficou basicamente o a 1 sobre x, aplicado de x0 até x. Então você aplica 1 sobre x aqui, menos 1 sobre x aqui. Aí basicamente dá isso aqui, né? Então, em geral, esse termo aqui é um tipo de energia de ponto zero. Muitas vezes nesses problemas onde a energia cai com 1 sobre x, você escolhe o x0 não no zero, você escolhe o x0 no infinito. Porque no infinito não tem interação, né? E a energia é zero em geral, né? Aí basicamente esse termo iria para zero e quer ficar só essa dependência 1 sobre x na energia. A gente vai ver isso, acho que em gravitação, em força elétrica, né? Aí já seria física 2 e física 3. Tá bom, gente? Valeu, um abraço. Muito obrigado, hein?